Saludos chicos e chicas, e o tema de hoje é o movimento Mahdi, o primeiro movimento coerente e influente da América Latina para a história da arte universal. O movimento que quebra os padrões e as paredes da arte na busca de encontrar a verdadeira identidade do sentimento. Então se prepare para uma aventura em um evento de dois planos, de sangue geométrico e colorido. E começando pelo começo, sua origem se deu quando Carmelo Arden-Quinn, em Buenos Aires, publicou em 1944 a revista Arturo, onde clamou a arte que não teria intenções representativas, livre de justificação ou determinismo, e apesar de não ter passado da primeira edição, já trazia consigo diversos outros artistas que se agarraram à ideia. E entre esses artistas estava o uruguaio Joaquim Torres Garcia, uma das maiores inspirações dos jovens locais. Em seu texto, para Arturo, relata que a estrutura que a arte está situada gera mais preocupação do que a própria arte, e faz a crítica ao sistema do ritmo da produção, que controlava a narrativa da essência poética. O nome Mahdi não tem sua origem definida e comprovada. Algumas hipóteses dizem que vem de materialismo dialético ou marxismo dialético, mas na verdade, muita gente acredita que a inspiração é bem mais simples do que isso. São apenas letras retiradas do Carmelo Arden-Quinn, já que ele é o idealizador dessa parada toda dos nossos irmãos. A origem do nome não identificada e a quebra de padrões artísticos pré-estabelecidos nos remete bastante ao Dada. E isso não é à toa. O movimento traz consigo inspirações não só ao dadaísmo de Duchamp, mas também ao Bauhaus do Gropius, construtivismo russo e o neoplasticismo, em praticamente todas as suas obras de diversos artistas diferentes. A principal ideia madista era a poligonalidade, de polígonos mesmo. Acreditavam que não existia motivo ou sentido em limitar a arte a uma tela de 4 lados, sendo que a natureza apresentava outras diversas formas como losangos, octógonos, ou até mesmo outras formas ovais e circulares. A tela tradicional é uma grande limitação. E é nesse quesito que brilha o movimento. No ato de abolir a janela e a moldura clássica, o artista repentinamente cria uma nova janela para sua arte, baseada nas suas próprias formas, e dessa maneira, gradativamente a arte necessariamente se torna o reflexo e a imagem do artista. Outro fator determinante no movimento é algo chamado tableau object, que consiste em usar objetos materiais diferentes do convencional, como madeiras, vidros, materiais e entre outros, e mesmo assim não ser considerado uma escultura, pois permanece no campo do 2D. Em síntese, a aparência do Mahdi irá usar quadros que fujam do padrão da janela, terão o uso de cores fortes e o uso de materiais que a priori são tridimensionais, mas no 2D, e principalmente o uso exacerbado de polígonos, sejam eles quais for, assinando a identidade do movimento. Junto com a publicação da revista Arturo, veio também o Manifesto Mahdista, chamado A Dialética, também escrito por Arden-Quinn. Nele, o Quinn discorre sobre o materialismo histórico e como ele influencia nossa interpretação da arte, e faz várias alusões metalinguísticas sobre invenção e função das criações artísticas do homem. Fala que hoje, a arte é como um primitivismo moderno, onde a inspiração não provém mais da inocência ou ignorância, mas sim da criação de novas questões científicas ou não, tal qual se destacaria a função, que em suas palavras, de qualquer coisa, de qualquer ação, forma, mito, por mero jogo, senso de criação ou eternidade. No que diz respeito à escultura, esta será algo mais de uma massa imponente e inerte que nos olha. Ela será, independentemente de toda ideia pré-estabelecida, o resultado de um trabalho concretamente plástico, movimentada, ativa, articulada e transformável, e além de tudo, cinética. Para inaugurar alguns exemplos de artistas, não poderia faltar a ele, nosso querido Carmelo Arden-Quinn, que nasceu no Uruguai. Mas olha só, ele morou no Brasil até os 22 anos, mais precisamente no Rio, e só deixou o Brasil naquele famoso período sombrio da ditadura militar de Vargas. Após se mudar, ele vai para a Argentina, onde se inicia de vez a sua carreira artística. Também temos Gaudim Bolivar, que também é uruguaio, essa figura extremamente importante para o movimento. Se juntou ao Mahdi em 1982 e foi uma das companhias de Carmelo em sua viagem a Paris, e em seguida por toda a Europa, para conhecer de perto e tomar para si inspirações das vanguardas europeias. E como representante do nosso país, temos o carioca João Carlos Galvão. Desde 1974, já executou mais de 27 obras de grande dimensão e importância para o movimento. É sociólogo e se formou em Paris, sem contar a grande Maria festeira que ele é,
esteve sempre presente em exposições, salões de arte e bienais, tanto no Brasil quanto no exterior. E representando o nosso Nordeste, que não poderia faltar, o então Jaildo Marinho. Estudou escultura na Universidade Federal de Pernambuco, sua cidade natal. Como os outros, também teve sua passagem por Paris, onde se tornou professor do ateliê de escultura da Fundição Adac Ville-Paris e é o grande fundador do Museu Madi, em Sobral. O museu foi fundado em 2005 e está situado em Sobral, aqui no Ceará, beirando o rio Acaraú, e possui entrada gratuita. Escolas e grupos também podem visitá-los, mas devem ser previamente agendadas. Então contém a empolgação aí um pouquinho e cuidado ao querer visitar o local após ver esse vídeo. O acervo do museu foi escolhido diretamente pelo artista idealizador do movimento, o próprio Queen, e possui em sua totalidade mais de 100 obras de diversos artistas que compuseram a história do Madi. O museu teve apoio não só dos artistas do movimento, mas também do reitor da Universidade do Vale do Acaraú e pelo secretário de Saúde de Sobral. E para a peça autoral, bem, eu pensei em uma peça que usasse como principal referência, além do movimento Madi, a obra japonesa One Piece, que é minha obra favorita na ficção e que eu tenho um enorme carinho e admiração. Então planejei um quadro 3D feito no Blender, que não deu muito certo devido a alguns probleminhas técnicos na hora da finalização e na coloração. E como solução final e alternativa, aqui está uma coisa que mistura coisas que estão presentes no meu dia a dia. One Piece, desconstruído à la Madi Way of Life, e uma caneca de café, que também não falta, como um bom universitário que trabalha e estuda.